Os samurais são conhecidos por suas grandes habilidades em combate. Eu sou o Jambrão e no vídeo de hoje vamos conhecer a história de um samurai diferente, o grande samurai negro Yasuke, passando de um escravo a um dos maiores guerreiros que o Japão já viu. Então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e o seu refrigerante e simbora para o vídeo. Os samurais fazem parte da casta dos grandes guerreiros, conhecidos por suas grandes habilidades e agilidade com as espadas. Surgiram no Japão feudal no século VII. Os samurais obedeciam a um rigoroso código de ética e conduta, o Bushido. Eles precisavam ter bom caráter e serem leais aos seus senhores feudais. Se alguma regra fosse quebrada, a forma mais digna de se recuperar a sua honra era através de um ritual de suicídio, conhecido no ocidente como Harakiri, mas que os japoneses chamam de Seppuku. Sua cultura enraizada impedia que mulheres e estrangeiros se tornassem samurais. Mas isso estava prestes a mudar. Há quase 500 anos atrás, um homem alto africano chegou ao Japão. Ele se tornaria o primeiro e o único homem negro a alcançar os status de um guerreiro samurai. Em 1579, Oda Nobunaga, um poderoso senhor feudal, estava visitando Kyoto, a capital do país na época. Nesse mesmo dia, um grupo de jesuítas perambulava pela cidade. Porém, o homem chamou a atenção de Nobunaga. Ele era alto e negro. Provavelmente o primeiro africano que ele tinha visto em toda a sua vida. O verdadeiro nome desse homem é um mistério, assim como o seu país de origem. Historiadores acreditam que ele possa ser de Angola, Etiópia ou Moçambique. Um escravo que acabou tornando-se assistente do jesuíta italiano Alessandro Valeriano. Incrédulo com a cor de pele do homem, Nobunaga o pediu que se banhasse e esfregasse a sua pele, pois ele suspeitava que a pele era pintada. O homem negro não era fluente na língua dos japoneses, mas conseguia se comunicar com certa facilidade, que chamou ainda mais a atenção. Isso criou uma ligação muito forte entre os dois. Após esse fato, o ex-escravo ficou conhecido como Yasuke, nome derivado de Yao mais Suke. Os Yaos são povos bantus de Moçambique e Suke é um sufixo japonês masculino, ou talvez Izake, um nome cristão dado por seus mestres europeus. A sua aproximação com o daimyo o tornou letrado e fluente em uma nova língua, o levando a participar das comitivas do senhor feudal. Em um ano apenas, Yasuke havia se juntado aos escalões superiores, sendo treinado e doutrinado nos costumes samurais. Em 1581, se tornou samurai, trabalhando como guarda do castelo de Nobunaga. A lenda de Yasuke logo se espalhou como a de um gigante. A altura média de um homem japonês naquela época era de cerca de 1,57 m, enquanto Yasuke possuía aproximadamente 1,88 m. Ele era negro, forte e sua pele era como carvão e tinha a altura de 2 sóis. Foi assim que seu colega samurai Matsudaira Ietada o descreveu em seu diário. Imagine a pressão e o terror que era enfrentar esse guerreiro. Ao enfrentá-lo, alguns guerreiros gritavam, fugiam e diziam que ele possuía a força de 10 homens. Após servir como guarda pessoal, Oda Nobunaga convidou Yasuke para sua mesa de jantar. Ser convidado para a mesa de jantar de um daimyo era uma ocasião realmente rara, até mesmo para os samurais japoneses. As honrarias não pararam por aí, e Yasuke foi escolhido para ser o portador da espada de Oda Nobunaga. Não existia maior honraria para um bushi do que carregar a espada de seu mestre. Não há registros históricos de outros samurais que tenham conseguido tamanha honraria de um senhor feudal tão importante. Em poucos meses, o senhor feudal conquistou diversas terras, unificando boa parte do Japão. Em meio a tantas honrarias, surgia a inveja de colegas e muitos o não reconhecia como samurai por ser um estrangeiro.
Em 1582, em uma tentativa de unificar o resto do Japão, Oda, enquanto comandava suas tropas pela região de Konnouji, em Kyoto, foi pego em uma emboscada. Tratava-se de uma revolta comandada por seu maior general, que se voltou contra seu mestre, mandando um exército contra a sua guarda pessoal. Com a derrota iminente, Nobunaga cometeu seppuku. Antes de se matar, pediu a Yasuke para decapitá-lo e levar a sua cabeça e espada até o seu filho. Segundo o historiador Thomas Lockley, foi um sinal de grande confiança. Após a morte de seu mestre, lutou ao lado das forças do herdeiro Oda Nobutaba por um tempo, mas o novo daimyo no fim também acabou cometendo seppuku. Yasuke, sem ter para onde ir, seguindo o costume ocidental, ofereceu a sua espada a Kenshi Mitsuhide, mas foi esnobado pelo general, que o chamou de fera que não sabia de nada, e que ele não merecia morrer com as honrarias dos samurais. O shogunato de Mitsuhide duraria apenas 13 dias. Ele morreria em condições misteriosas, assassinado na estrada. Isso gerou outra guerra pelo poder. Após muitas batalhas e sangue derramado, o poder passaria para outro general de Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, que unificou o resto do Japão. A lenda de Yasuke termina pouco depois disso, em 1582. A queda de Nobunaga pelas mãos de um general traidor resultou no exílio do primeiro e único samurai negro. Possivelmente, ele voltou para uma missão jesuíta em Kyoto. Embora seu destino e os últimos anos de sua vida permaneçam desconhecidos, Yasuke vive na imaginação de muitos japoneses, tendo a sua história retratada em livros e grandes produções de Hollywood e no lixo do anime produzido pela Netflix. Que coisa horrorosa! Vou recomendar 3 vídeos do canal que tenho certeza que você vai adorar. A história e os mistérios do Antigo Egito, a origem das armas de fogo e suas evoluções, e o Muro de Berlim e suas guerras ideológicas. Se você não compartilhar esse vídeo, sabe o que vai acontecer? Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Até mesmo nos seus sonhos, eu vou estar. Vamos ficando por aqui e, como de costume, nos vemos semana que vem.